Bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei qual horário você está vendo esse vídeo. Mas o meu nome é Marcos Paulo e eu estou aqui para apresentar o projeto Integrador 1 da Univesp no ano de 2023. No caso, eu já me apresentei, eu sou Marcos Paulo, eu sou o indivíduo que vai apresentar o trabalho, mas o projeto foi produzido e desenvolvido inteiramente pelos integrantes Charles Alegre, Lucas Barros e eu, como já me apresentei, Marcos Paulo. E esse projeto foi feito pela unidade de Itapevi, pelo polo de Itapevi. Nós somos o grupo 2 da sala 1 e o orientador do projeto foi Leonardo Richelli Garcia. Vamos começar. Antes de começarmos a explicação sobre o que foi realizado no projeto, eu vou passar algumas informações iniciais. O objetivo do projeto, imposto pela Univesp, foi o seguinte: desenvolver um software com framework web que utilize noções de banco de dados, praticando controle de versão. E o título do projeto que foi escolhido pelo grupo foi o seguinte: Catalogando Conhecimentos, desenvolvimento de um site de biblioteca virtual. O nome do título do projeto já deixa nossa ideia um tanto nítida. No caso, a gente queria fazer um sistema web para a biblioteca do nosso polo. E por que foi esse tema escolhido para o desenvolvimento do projeto? Durante o levantamento de ideias que o grupo fez para escolher qual seria a comunidade externa afetada pelo projeto, foi chegado a uma conclusão. A gente analisou que todo o controle de reserva, de entrada e saída de livros da biblioteca do Polo de Itapevi, do Polo da Univesp, era feito de maneira manual. E também, investigando um pouco mais a fundo, chegamos a outra conclusão. Todo o catálogo que eles possuíam na biblioteca, que era um catálogo muito vasto, era feito, era registrado, era catalogado a partir de um caderno. Ou seja, era uma etapa inteiramente manual. Eles tinham que ir lá anotar quando chegasse um livro novo, por exemplo. Se saísse um livro, eles iam ter que anotar no papel, na caneta. Era todo um processo feito à moda antiga. E a gente encontrou aí um espaço para poder modernizar a biblioteca. No caso, esse foi o foco, modernizar a biblioteca, permitindo que essas operações de reserva, entrada e saída de livros, seja feita com mais facilidade e com um pouco mais de tecnologia. Só que a gente também chegou em outra conclusão. A gente viu que alguns alunos não conheciam de fato a biblioteca do Polo, mal sabiam que existia essa biblioteca, que poderia auxiliar muito nos estudos, no dia a dia dele. E um outro objetivo que a gente mirou foi fazer uma divulgação por meio do site, de uma plataforma web, sobre a biblioteca, introduzir aos alunos, mostrar para eles que existe essa, essa biblioteca que pode auxiliar nos estudos deles. Eu vou passar aqui e vamos falar um pouco sobre o processo de desenvolvimento do projeto. A primeira etapa que a gente realizou foi o levantamento e análise de requisitos. Essa etapa inicial foi o levantamento de ideias e a conversa com a comunidade externa, para a gente decidir o que a gente ia colocar no projeto, o que seria útil, o que seria interessante, analisar para planejar o projeto, para estruturar todo o projeto. Esse processo foi o inicial, justamente porque a gente teria que ter todos os requisitos, todas as ideias que a gente queria colocar na mesa. Logo após isso, a gente fez um planejamento teórico. Com as ideias na cabeça, as ideias anotadas, a gente pensou quais são as tecnologias, as ferramentas que podem auxiliar no desenvolvimento do projeto e deixar tudo certinho. A gente fez essa análise e a última etapa foi a etapa mais simples, vamos dizer assim, que a gente colocou a mão na massa, é a parte mais divertida. A gente começou a tirar as ideias do papel e colocá-las na tela, no software. As ferramentas que a gente utilizou durante o desenvolvimento do projeto são vastas. A gente usou duas IDEs, que são editores de código. A principal delas foi o PyCharm, que é um editor de código voltado mais para a parte de Python. E o Visual Studio Code foi utilizado na parte de HTML, CSS e JavaScript, toda a parte do front-end de maneira geral. As ferramentas base que a gente utilizou, no caso, linguagem de programação e a parte do front-end, foram as seguintes: HTML e CSS básico para desenvolver qualquer site que a gente quiser e usar esses carinhas. O HTML é fazer a parte do esqueleto do site, toda a estrutura básica dele. O CSS é o responsável por dar vida ao nosso site, estilo, cores, ajeitar as posições de objetos, enfim. O Python é responsável pela operação do back-end, ou seja, todo o processo que vai acontecer por debaixo dos panos, operações com banco de dados, verificação de senhas,
Tudo isso é feito por esse carinha aqui. O Python controla esses processos. E o JavaScript foi utilizado para algumas alterações visuais e também a gente utilizou algumas bibliotecas que facilitaram a nossa vida, principalmente quando a gente foi trabalhar com tabelas, para ordenar os dados e filtrar dados. Ele foi muito útil nesse aspecto e para trazer maior interação para o nosso site. Os frameworks que a gente utilizou para fazer o desenvolvimento do projeto foi o Bootstrap, que ajudou a gente a mexer com CSS de maneira mais rápida, e o Flask, que foi o responsável por fazer toda a integração com Python e com banco de dados e com o site. Ele basicamente foi o coringa dessa operação, ele conseguiu unir o banco de dados, o nosso site e o Python para a gente conectar tudo isso, para conseguir realizar todas essas operações que eu citei. E também, mas não menos importante, a gente tem os bancos de dados, que nesse caso aqui a gente usou o banco de dados MySQL, e a gente usou essa ferramenta chamada SQL Alchemy, que serviu para a gente ligar o Flask com o MySQL de maneira mais fácil. Ele permitiu a gente colocar um pouco de orientação ao objeto no nosso projeto, um pouco mais de teoria e facilitou todo o processo de interligar as informações do site com o banco de dados. Facilitou bastante para o nosso desenvolvimento. Também a parte de versionamento, que é importante citar. A gente usou as ferramentas mais básicas em relação a isso, as mais tradicionais, o Git e o GitHub. O nosso projeto está hospedado no GitHub, inclusive a gente pode liberar para as pessoas acessarem, se eles quiserem ver como que foi feito o projeto. E o Git foi usado para subir o projeto. Então a gente tinha um projeto no computador, na máquina, e eu queria subir ele para a nuvem. A gente usava o Git, por exemplo. E vale aqui também citar que a gente tem ferramentas de deploy e hospedagem. No caso, essas ferramentas é o Render e o Railway, perdão. Essa primeira ferramenta é onde a gente subiu o nosso site, toda a aplicação do nosso site. E a segunda, o Railway, que é esse loginho preto, a gente colocou o nosso banco de dados lá, tudo isso de maneira gratuita. Então essas ferramentas ajudaram a gente a fazer todo o processo de maneira gratuita. Agora eu vou mostrar um pouco do nosso projeto. Eu vou abrir aqui o site que a gente desenvolveu. A gente colocou alguma animação de cara, bem bonita por sinal. E o nosso site é o seguinte: essa é a home, a principal área do site, é a área inicial. E a gente tem aqui o título, o logo da Univesp, e eu coloquei aqui uma transição de imagem simplesmente exibindo o conteúdo. Também coloquei aqui a localização e alguns cardzinhos mais simples que simplesmente vão exibir um aviso, uma informação, coisa mais simples. Também temos aqui o nosso logo, nosso rodapé do site. Essa parte é meramente visual, é detalhe, vamos dizer assim, é perfumaria. Mas ficou bem interessante também. Eu tenho um sistema de login aqui que eu posso acessar tanto como aluno como administrador. O administrador tem acesso a todas as ferramentas-chave. Eu vou digitar aqui teste e teste, que foi o administrador que eu criei para meramente demonstrar. Eu vou logar. Opa, deu um errinho aqui. Esse erro acontece por quê? Por causa do banco de dados. O banco de dados, como eu usei gratuitamente, eu tenho que recarregar a página e ele vai logar logo de cara. Como o banco de dados que eu usei foi gratuito, ele fica caindo a conexão de vez em quando, é só recarregar que ele resolve esse problema. Eu loguei aqui como teste, eu vou mostrar as principais funcionalidades que ele tem aqui no projeto. Eu tenho os livros, eu consigo acessar os livros mudar a exibição deles. Eu vou mudar a exibição de um dos livros aqui só para demonstrar. E eu tenho aqui alguns exemplos. Se eu clicar em um desses livros, vocês vão conseguir ver a descrição do livro, claro que esse aqui é meramente o exemplo, o título, o autor, se o livro está disponível ou não, e opções para editar e remover o livro. Muito interessante. Consigo editar e remover o livro, tá? Eu não vou conseguir demonstrar por causa do tempo da apresentação, mas eu vou demonstrar outra funcionalidade no caso. Eu tenho também o cadastro de alunos. Eu tenho um cadastro de livro também, se eu clicar no botão Novo Livro, mas eu tenho um cadastro de alunos. Eu vou criar um exemplo aqui para vocês verem. Eu vou escrever aqui Marcos. Eu vou mudar para não ficar exatamente o mesmo nome que o meu. Vou colocar outra coisa. Vou colocar Bruno, que é o outro integrante do grupo. O Bruno, perdão, é Lucas, que é outro integrante do grupo. Vou colocar aqui também Charles. E vou colocar o meu e-mail. Aqui no registro acadêmico, eu vou colocar o seguinte: 121231. Vou colocar o número de clientes, vou colocar aqui a senha Univesp. E vou cadastrar. No momento em que eu cadastro esse livro, vai aparecer aqui no meu e-mail
uma confirmação. Ele vai enviar uma confirmação de que foi feito o cadastro. Só deixa eu carregar aqui. Esses aqui estão de teste, tá? Vocês vão ver que vai aparecer uma notificação nova daqui a pouco. Eu vou recarregar aqui. Enviou. Bem-vindo à Biblioteca Univesp. Eu vou clicar para vocês verem o corpo do e-mail, os dados do e-mail. Enquanto isso, enquanto ele carrega ali, eu consigo editar como que digo, os alunos, o usuário. Aqui apareceu Marcos Lucas Charles, os dados dele, e ele apareceu sem reservas. Os alunos que quiserem logar como aluno mesmo, têm acesso ao nosso catálogo de livro. E eles podem reservar dependendo da disponibilidade de cada livro. Eu vou clicar aqui para logar como aluno. No caso, o que eu criei foi 121231 e a senha foi Univesp. Inclusive, se eu clicar aqui, ele vai mostrar a senha, só para a gente confirmar que é essa mesmo. Eu vou clicar aqui para fazer o login, eu vou voltar ali no meu e-mail. Clicar no corpo do e-mail, que ele tinha bugado, mas foi enviado um e-mail aqui, Biblioteca Polo Itapevi. Ele mandou o e-mail com os dados, se vocês verificarem, confirmou aqui, mandou algumas imagens junto. E agora eu loguei como aluno. Se eu clicar aqui, está exibido o meu nome, Marcos, que é o primeiro nome, e eu consigo reservar um livro. No caso, eu vou tentar reservar um aqui, cliquei para reservar um aqui, e se eu voltar lá no logout, se eu der logout aqui, ó, apareceu aqui o livro A Insustentável Leveza do Ser foi reservado, no caso ele tem o código 10 e ele ficou indisponível. Se eu fazer logout aqui e voltar para a conta do administrador, o administrador, como eu disse, tem funções a mais, eu consigo verificar algumas coisas interessantes. Vou logar aqui. Aliás, o site vai ser disponibilizado para as pessoas testarem, mas ele está inteiramente responsivo. Então, se vocês acessarem o site de um aparelho celular, vocês vão conseguir verificar isso. Eu só não consigo testar na apresentação. Eu vou vir aqui e acessar uma funcionalidade que está guardada aqui, chamada lista de alunos, onde vai exibir a lista de todos os alunos, e vai aparecer aqui que o código reservado foi o 11. Se eu confirmar a reserva e voltar no e-mail, ele vai mandar a confirmação do livro. Tem alguns detalhes que, pelo prazo de tempo do vídeo, não vai dar para falar. As senhas que a gente colocou no banco de dados pelos alunos, pela parte dos alunos, está inteiramente criptografada. Então, fizemos essa validação de segurança, fizemos algumas outras validações de segurança também, e algumas validações para ter uma integridade dos dados no banco de dados para evitar que problemas aconteçam. Também colocamos funcionalidades para bloquear o aluno de fazer operações depois que ele confirma uma reserva. Deixa eu carregar aqui. E só para mostrar a última parte, vai aparecer aqui o livro que ele reservou no e-mail. Então vai ter uma confirmação disso. E vai também marcar o prazo de devolução máximo para ele, que é de até 15 dias. A gente estipulou esse prazo com base nos critérios da comunidade externa do polo da biblioteca. Gostaria de agradecer a atenção de quem está assistindo esse vídeo. Espero que tenham gostado do projeto. Não deu para detalhar tudo que ele tem aqui, porque foi bastante coisa, mas espero que tenham ficado satisfeitos com o que vocês viram.